Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Luzilete, estou trabalhando o componente de Geografia e nós estamos falando sobre atividades econômicas e a influência dessas atividades na nossa rotina diária. Falamos bastante já sobre quais são essas atividades econômicas que estão aí, né, no nosso cotidiano e que nos favorecem, né, trazendo para nós os produtos que nós precisamos. Então vamos ver o que o nosso livro vai trazer hoje como assunto para a nossa aula. Ele vai falar das atividades que nós exercemos durante o dia. Né? Durante um dia a gente faz várias coisas, né? Várias atividades. A gente vai para a escola, a gente come, a gente brinca, a gente faz outras atividades, né? Como, por exemplo, às vezes ir ao mercado, ou às vezes a gente tem aula de balé, aula de futebol, aula de inglês. Então, durante o nosso dia, nós desenvolvemos várias atividades. E é disso que nós vamos falar agora. Olha lá. Observe novamente as paisagens apresentadas nas páginas de abertura do capítulo e discuta com seus colegas se é possível identificar em que período do dia as fotos foram tiradas. Então, se a gente voltar lá no começo, lá na página de abertura do nosso livro, ele está perguntando isso, né? Olha lá. Aqui dá para ver que é durante o dia, né? Porque tá claro lá, ó, tá vendo? Durante o dia. Aqui eu tenho como saber se é dia ou noite? Ah, professora, é de dia, porque ninguém trabalha à noite. Errado. Tem muita gente que trabalha à noite, né? Tem fábricas que funcionam 24 horas. Então, a cada período sai um grupo de funcionários e entra outro grupo, né? Então, tem gente que trabalha de manhã, tem gente que trabalha de tarde, tem gente que trabalha de noite, tem gente que trabalha de madrugada. Mas aqui não dá para saber que horário é, porque é um ambiente interno. Se nós olharmos o outro lá, a mesma coisa, ó. Tem como eu dizer se é dia ou noite aqui dentro dessa indústria? Não, né? Não tem como eu saber. E aqui, provavelmente, né? Provavelmente é durante o dia, porque as lojas, até mesmo as lojas de shopping, né? Elas têm um horário de funcionamento, né? Então, mesmo as do shopping até funcionam até mais tarde da noite, mas as lojas de rua não funcionam muito durante a noite, elas funcionam mais durante o dia, né? Então, vamos voltar lá na nossa página. Vamos continuar lá na nossa página. Olha lá. Vamos. Olha lá. As pessoas vivem em sociedade e praticam diversas atividades ao longo dos dias, ao longo das semanas, dos meses, dos anos, e isso a gente tem falado sempre. Como você ainda é muito jovem, não deve exercer nenhum tipo de atividade econômica. Né? Você não exerce nenhuma atividade econômica. Mas sim brincar, frequentar a escola, estudar, se alimentar e descansar. Essa devem ser basicamente as suas atividades dentro da sua rotina diária. Então, tá lá, comendo, estudando, brincando, dormindo, né? Então, as crianças, vocês, não desenvolvem nenhuma atividade econômica. Quem desenvolve atividade econômica são os adultos, né? Olha lá. A rotina diária de jovens como você geralmente é estabelecida a partir do turno em que estuda, que pode ser pela manhã, tarde ou integral, né? Na escola que eu trabalho, eu tenho alunos que estudam de manhã, alunos que estudam à tarde e tenho alguns alunos que estudam manhã e tarde no período integral. Então, a rotina dos alunos é que vai definir, por exemplo, né, qual é o horário que ele vai brincar, qual é o horário que ele vai comer, qual é o horário que ele vai descansar, né? Tudo depende do horário em que ele estuda. Então, aqui está pedindo o seguinte, marque o X no período em que você frequenta a escola. Você aí que está me ouvindo, você vai para a escola de manhã? Você vai para a escola à tarde ou você fica no período integral, que é manhã e tarde? Então, você vai marcar um X aí, qual é o horário que você vai para a escola. Tá bom? Olha lá. As características da paisagem mudam ao longo do dia e isso tem relação com a rotina de vida das pessoas que desenvolvem diferentes atividades.
Durante o dia, as cidades estão agitadas, as lojas estão abertas e existe um movimento constante de carros e pessoas, porque durante o dia, né, as pessoas estão ativas, né, estão indo trabalhar, estão indo fazer compras, estão indo para a escola, né, então durante o dia é comum ter mais movimento nas ruas, né, nas lojas, nos locais públicos, nos órgãos públicos, nos serviços, né, é mais fácil. Mas durante a noite, a maioria das lojas fecham e as ruas ficam praticamente vazias, sem trânsito de pessoas e de automóveis, o que é muito verdadeiro, né? Existe lá o tal do horário comercial que a gente diz, né? Que é o horário que geralmente as pessoas trabalham, né? Ali, que ocupa a manhã e a tarde, né? E aí, à noite, né? À noite, o que acontece? À noite, as pessoas estão mais envolvidas com as atividades do lar, então estão nas suas casas, descansando, mas veja que eu estou falando da maioria, eu não estou falando do que acontece com todos, né? É a maioria. O período noturno geralmente é caracterizado como um período de descanso, de se recolher e dormir para recuperar nossas energias para o dia seguinte. Por isso é muito importante ter uma boa noite de sono. Então, o normal, o geral, o que normalmente acontece é que as pessoas trabalham durante o dia, né? E à noite elas repousam, elas descansam, para que no outro dia elas possam começar tudo de novo. É assim com você, não é? Você vai para a escola, você brinca, você come, mas em algum momento você vai tomar banho, você vai dormir para começar tudo de novo no outro dia. Então o período noturno, que é o período da noite, ele é destinado a isso. Mas não é para todo mundo, porque como eu já disse, existem indústrias, por exemplo, que trabalham dia e noite. E para ela funcionar dia e noite, tem que ter funcionário que trabalhe de manhã, funcionário que trabalhe à tarde, funcionário que trabalhe à noite e funcionário que trabalhe de madrugada. Então, enquanto muita gente está dormindo de noite, existe um outro grupo de pessoas que está trabalhando à noite. Por exemplo, quando eu estou na minha casa às 8, 9 da noite, eu ouço, por exemplo, os lixeiros que passam na minha rua recolhendo o lixo, né, da rua, ali do bairro onde eu moro. Então, o trabalho deles é um trabalho noturno. Enquanto eu estou na minha casa descansando, eles estão trabalhando. Olha lá. E aí o noturno, então, tem a ver com a questão da noite. E ele fala da importância do sono para o nosso aprendizado. Por que é importante a gente dormir, né? E dormir bem, ter uma boa noite de sono? Olha lá, devemos dormir no mínimo 8 horas por dia para que todo o nosso corpo descanse e estejamos bem acordados durante o dia. Se eu não durmo bem, se eu não descanso, no outro dia eu não vou render o quanto eu preciso render, né? Eu não vou estar ativa o quanto eu deveria estar, porque eu vou estar cansada, eu vou estar sonolenta, por vezes eu vou estar mal-humorada. Então, dormir pelo menos 8 horas por noite é essencial para que o nosso corpo se recupere e possa desenvolver as atividades do dia seguinte. Lembre-se, uma boa noite de sono é fundamental para melhorar a memorização, a atenção, o comportamento, o aprendizado e até mesmo o controle emocional. E você, quantas horas dormiu hoje? Então, olha a importância de dormir. Dormir não é só descansar, né? Olha, ele vai colaborar com tudo isso, vai colaborar com a memorização, com a atenção, né? com as emoções, o que vai facilitar, né, o nosso aprendizado, né? Para qualquer coisa que seja. E por fim, olha ali, ó. Porém, as ruas, né? Olha lá, porém as ruas vazias e as lojas fechadas não significam que todos estão dormindo, né? Muitas pessoas desenvolvem atividades no período noturno, como médicos, enfermeiros, taxistas, porteiros, seguranças, pilotos de avião e outros, né? Eu incluiria ali os lixeiros, porque no meu caso, no caso do meu bairro, os lixeiros trabalham à noite. Então, olha quanta gente, quantas atividades acontecem durante a noite. Porque será que dá, por exemplo, lá no hospital, dá para largar o doente lá uma noite inteira sozinho, uma madrugada inteira sozinho? Não, né? O doente que está lá internado, ele precisa de atendimento. E esse atendimento tem que acontecer todo o tempo. Então, vão ter os enfermeiros que vão trabalhar de manhã, os que vão trabalhar à tarde, os que vão trabalhar à noite,
os que vão trabalhar de madrugada, né? Os táxis, os aplicativos, né? Os seguranças, quem trabalha na portaria de um prédio, né? Tudo isso são pessoas que trabalham durante a noite, durante a madrugada, né? Não só no horário do dia ou no horário da tarde, da manhã ou da tarde. Então, o que vocês vão fazer? Olha lá, temos uma atividadezinha ali bem interessante. Olha lá, com a lupa na mão. Entreviste uma pessoa conhecida ou parente que exerça o trabalho dela durante o período noturno. Então, vocês vão procurar aí um vizinho, um parente, um amigo, enfim, alguém que trabalha à noite. E aí vocês vão fazer uma entrevista com ele. Ele vai responder alguns questionários, um questionário para você. O que você vai preencher nesse questionário? O nome dessa pessoa, qual é a profissão dela, qual é o horário de trabalho, né? Então ela trabalha de que horas a que horas? Quantas horas ela trabalha? Né? Em qual horário ela costuma dormir? Porque se ela trabalha à noite, que horário ela dorme? Pergunta. E vai perguntar, você se acostumou com essa rotina de trabalho? Você já está acostumado a trabalhar à noite? Que é uma rotina, né? Quais são as maiores dificuldades que você encontrou? Então você vai perguntar, que dificuldades você encontrou com essa história de trabalhar à noite? E olha lá, ó, você gostaria de mudar o seu horário de trabalho? Explique. Então você vai pedir para a pessoa contar. Será que ela gostaria de mudar? Será que não? Será que ela prefere assim? Por que ela prefere assim? Ou por que ela gostaria de mudar? Tudo vai depender da resposta que ela der, mas tem que explicar, hein? E por fim, você vai fazer um desenho ali, ó. Desenha a pessoa que você entrevistou realizando o trabalho dela. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Vamos ficando por aqui, né? Hoje a gente já falou bastante e eu encontro vocês num outro momento para a gente continuar essa conversa. Tá bem? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.